vamos ficar aqui um bocadinho nesta imagem, enquanto eu faço um pequena introdução. É só abrir. Muito bem. Deixa-me só pôr isto aqui. Se me perguntarem qual é o meu livro favorito, a resposta que eu costumo pensar quando eu próprio penso nisso é: depende da semana. Nesta semana é o segundo livro das Crónicas. Há alturas e há outras semanas que é outro livro. Nesta semana é o livro das Crónicas, o segundo livro das Crónicas. Mas agora, fora de brincadeiras, este livro é um dos meus livros favoritos, não tanto, vou ser justo e vou explicar porquê, pelo livro inteiro, mas por um capítulo. Já direi qual é o capítulo que eu mais gosto deste livro e que faz com que este livro seja favorito, por um capítulo. E lá chegarei. Nós não temos a certeza quanto ao autor do segundo livro das Crónicas, assim como não tínhamos quanto ao primeiro livro das Crónicas, mas eu devo entender que poderia ser, e é genericamente aceito, que foi Esdras. E expliquei porquê, vou repetir brevemente, porque lexicalmente o texto e a forma como está construído o primeiro e o segundo livro das Crónicas é muito similar à forma como está construído o livro de Esdras, segundo os entendidos. Também porque o tema principal do primeiro e segundo livro das Crónicas é templo. O segundo livro das Crónicas começa com os planos para o templo, construção do templo e termina com a destruição do templo. O que faz sentido na ótica de um sacerdote, que se foca em analisar questões do templo. Terceira grande razão tem a ver com como termina o segundo livro das Crónicas e como começa a Esdras. O último parágrafo do segundo livro das Crónicas é quase copy-paste ou melhor, o primeiro parágrafo de Esdras é como se fosse uma cópia do último parágrafo do segundo livro das Crónicas, com umas alterações. Portanto, por tudo isso, é genericamente aceito que tenha sido Esdras que escreveu o primeiro e o segundo livro das Crónicas. Só mais uma coisa que já tinha falado na última vez, tem a ver com algumas repetições que existem no primeiro e no segundo livro das Crónicas relativamente ao primeiro e segundo livro dos Reis. Há uma pequena diferença, que nas Crónicas, Esdras, supostamente, não se limita a relatar factos históricos, mas dá input espiritual, visão de um sacerdote. O objetivo não é reportar história, é reportar história com significado espiritual, com o significado do ponto de vista do sacerdote. E nós vimos imensos exemplos no último estudo do primeiro livro das Crónicas. Se tiverem dúvidas, ouçam de novo, tenham paciência para me ouvir, porque aí eu detalhei bastante. Hoje não vou bater tanto nisso, vamos ver outras coisas. Eu disse-lhes que o segundo livro das Crónicas era mais interessante, isto nunca se deve dizer, mas eu gosto mais. E vamos ver aqui muita coisa que não vimos tanto no primeiro livro das Crónicas. Mas sempre na ótica de informação histórica, alguma delas sobreposta, mas sempre com algo mais. Ok? O segundo livro das Crónicas, o tema é da qualidade ao cativeiro ou da excelência ao exílio. Eu estava na dúvida qual deles é que fica, mas o achei que fica melhor. Excelência, exílio. Sabem o que é? Essas coisas da malta ligada ao marketing, a Ruth está a rir. Isto pensei, excelência ao exílio ou da qualidade ao cativeiro? Não, isso é muito complicado. Excelência ao exílio. Mas viram diz que toca ao mesmo. Eles começaram muito bem, o segundo das Crónicas começa muitíssimo bem, eles estão ali no apogeu, Salomão em grande, tudo em grande. E como é que termina o segundo das Crónicas? Nabucodonosor, a arrasar Jerusalém e arrasar o templo. Começa com a construção e planos para a construção do templo e termina com a destruição do templo. Excelência ao exílio, qualidade ao cativeiro. Por isso é que eu pus esta seta assim, porque é isto que acontece. Vamos ver exatamente isto hoje, ok? Uma aplicação muito prática. Eu acredito que Deus quer que nós vivamos vidas com qualidade. Certo? Aliás, nós vemos na Bíblia que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu não vos estou a dizer que vamos ser todos ricos. O que vos quero dizer é que eu acredito que Deus quer que todos nós vivamos felizes com o que temos. O que é completamente diferente de ter muito. O segredo não é ter muito. O que Deus promete é que pode nos ajudar a ser felizes com o que temos. Porque Ele nunca promete que teremos sempre muito dinheiro. O que Ele promete é que tem um segredo de nos ajudar a ser felizes com o que temos. E isso é vida com abundância. Isso é qualidade de vida. E isso é o que eles tinham no início e que abdicaram porque largaram Deus. E quando nós largamos Deus, nós perdemos esta qualidade de vida. E o que vem a seguir é castanhada, é cativeiro, é exílio. E por isso é que o segundo das Crónicas deve ser um chamariz para nós hoje. Tenhamos atenção em não largar a Deus, porque é Deus que dá a qualidade de vida que nós poderemos almejar. Porque quando nós largamos Deus, o que vem a seguir e como terminamos nunca é bom. E vamos ver como é que este livro termina, ok? Curiosidades. Se nós lemos a Bíblia hebraica, eu não a trouxe,
lamento. O Apocalipse deles é o segundo livro das Crónicas. É o último livro da Bíblia hebraica. Termina com a destruição do templo. É o Apocalipse deles. Ok? É o último livro deles. No segundo livro das Crónicas, temos aqui o maior exército registado na Bíblia. 1 milhão de homens. Ok? Outro facto interessante. Outro facto interessante, temos aqui o registro do rei mais novo, Joás, com 7 anos. Imaginem um indivíduo um pouco mais velho que o meu Daniel a querer governar Portugal. É desgraça. Felizmente Deus estava no controle da coisa e a coisa não era feita como o Joás queria. Mas Joás, 7 anos. Temos também outro facto curioso, conversão do rei mais iníquo da história de Judá, Manassés. Ele fez 30 por uma linha e Deus converte-o. Ok? Ele se converte. Então, próxima imagem, vamos começar. Podes pôr as 3. Isto é um resumo do segundo livro das Crónicas. Nós podemos dividir este livro em 3 secções. O reino de Salomão, e o reino de Salomão é materializado na construção do templo, é o expoente máximo do legado de Salomão. Ok? Vemos no capítulo 10 ou 12, os primeiros 9 capítulos, no capítulo 10 ou 12, divisão do reino. David, já falaste sobre isso? Óbvio, já falei sobre isso, mas a Bíblia está a repetir. Eu tenho que fazer o voo sobre a Bíblia, tenho que repetir outra vez. Mas, para já, serve de segurança para vós. Segundo, vou procurar abordar coisas que não abordei antes. Ok? Eu vou procurar falar do que já falei, mas dando-vos inputs novos. Divisão do reino, do capítulo 10 ou 12. E vemos aqui uma pintura que retrata o exílio, o cativeiro de Judá, ao sair de Jerusalém a arder, depois que Nabucodonosor a destruiu. Começa com o templo, alto e bom som, termina com o templo arrasado e Jerusalém arrasada. Ok? Isto é um pequeno resumo. Vamos começar então com a primeira secção. Ok. Muito bem. Antes disso, Salomão reinou durante 40 anos, aproximadamente entre o ano 971 a.C. e 931 a.C. E ele liderou o Reino Unido. Não foi o Reino Unido da Grã-Bretanha, foi o Reino Unido de Judá e Israel. Ok? Foi uma era dourada, ele teve paz, o território cresceu bastante. Foi realmente, faz lembrar o período pós-guerra dos Estados Unidos, da Segunda Guerra Mundial, em que era prometido um carro em cada garagem e uma máquina de lavar roupa e louça em cada cozinha. Isto era o período de boom de pós-guerra, isto era o período tipo boom de Israel. Tipo, toda a gente não tinha um camelo em cada tenda e um belo poço em cada quintal. Ok, estou embora a brincar, mas era um período de boom, um período de crescimento, um período que as pessoas estavam bem, estavam felizes. Estavam com qualidade de vida, estão a ver? Era assim que estavam neste período. Vamos ler então Crónicas 1:1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. Isto faz lembrar o Salmo 75, 6 e 7 que eu cito. Nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e outro exalta. Vemos aqui que Deus o magnificou. Eu quero dizer-vos que quem tornou Salomão especial não foi David, não foi o povo, foi Deus. Salomão foi o que foi porque Deus assim o quis. Porque é Deus que exalta e é Deus que abate. É Deus que levanta e é Deus que tira. Mesmo os governantes, não se enganem, não, somos nós que votamos neles, mas é Deus que os coloca lá e que nos usa nesse sentido. Ok? Tudo faz parte da providência divina. Mas é Deus que faz isso. Lembremos que se quando temos ou somos alguma coisa, isso não se deve a nós, mas deve-se a Deus que nos deu ou que nos fez. É sempre Ele. Ok? E quando Ele também nos tirar, lembremos que também é Deus que tira. Lembram-se o que Jó disse quando perdeu tudo? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos perceber que o mesmo Deus que nos dá tudo é o mesmo Deus que nos pode tirar tudo. E isto muitas vezes não é fácil de entender quando nos calha a nós. Quando estamos em teoria a falar, é relativamente fácil, mas quando nos bate à porta, não é tão fácil, mas não deixa de ser verdade. Ok? Versículo 3 e 4. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Um pequeno parênteses. Gibeão estava a 9 km de Jerusalém, na zona montanhosa. Aliás, Jerusalém também é zona montanhosa, mas estava numa zona um pouco mais montanhosa, a 9 km. E curioso, ainda estava montada aqui a tenda de Moisés. Estava lá, tudo. Moisés deixou... A única coisa que não estava lá era a arca, que David já tinha retirado para a cidade de Davi. Nós vimos isso no primeiro livro das Crónicas. O resto ficou lá. Estava em Gibeão.
E foi lá onde Salomão se deslocou, ok? E foi em Gibeão que Deus aparece a Salomão a primeira vez e quer-lhe passar um cheque em branco. Um cheque em branco? Sim. Deus chegou só para Salomão e disse assim: Salomão, diz o que queres e eu assino por baixo. Foi mais ou menos isso, em linguagem português corrente. E o Salomão disse assim, eu quero sabedoria e inteligência para cuidar deste barco que isto é grande demais para mim, em português corrente. E Deus disse assim, como tu não pediste riquezas, vou-te dar isso, mas também te vou-te dar riquezas. Em português corrente. Isto é o que se passou. Ok? Aplicação. Porquê é que ele recebeu riquezas? Porque ele não as pediu. Ele não recebeu o dinheiro. Aliás, porquê é que ele recebeu riquezas? Porque ele não as pediu. Se ele tivesse pedido riquezas, duvido que Deus as tivesse dado. E aqui com isto quero fazer aqui uma pequena aplicação. Eu acredito que se Deus só dá posse e riquezas, eu não estou a fazer com isto uma teoria certa. Estou a dizer que é um suponhamos. Aos que sabem viver bem com as mesmas. Porque o dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Aqueles que não sabem viver bem com as riquezas, Deus não lhes dá, porque vai-lhes fazer mal. E neste ponto, Salomão estava preparado para isso porque não as buscava. E como não as buscava, Deus também não se importou de lhe dar, porque sabia que não iria corromper. Mais tarde acabámos por ver que ele amealhou o ouro como ninguém e que pôs o seu coração nas riquezas. Mas nesta altura não tinha o seu coração aqui. Por isso é que Deus deu. Ok? Agora não fazia interpretação. Deus ajuda-me a não querer dinheiro que é para poder receber de ti. Não brincamos assim com Deus. Deus não é um gênio da lâmpada em que possamos achar que podemos brincar com Deus. Mas eu acredito que Deus dá, nem sempre, atenção. Isto não é um facto certeiro. Quem sou eu para poder dizer isso? Mas neste caso eu vejo que Deus deu a Salomão o que deu porque ele não pediu isso. Ok? Vamos fazer aqui uma radiografia ao reinado de Salomão. Versículo 15 do capítulo 1. Este versículo espelha o que é que foi o reinado de Salomão. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras. Só isto. Eu nunca fui a Israel, mas as pessoas que lá vão dizem que Israel tem abundância em muita coisa. Uma delas é pedras e rochas. Aquilo é pedras, aquilo é rochas, nunca mais acaba. Dizer que eles tiveram ouro e prata como pedras é dizer que aquilo havia ouro e prata, desculpem, a pontapés. Aquilo havia fartura de ouro e fartura de prata. Eu acho que isto é um belo quadro do... Obrigado, também estás a pôr. Isto é um belo... Não me vou preocupar com isso. Isto é um belo quadro do reinado de Salomão. Havia ouro e prata como pedras. Eu nem faço comentários. Portanto, acho que estamos falados quanto à radiografia do poder e da riqueza do reino de Salomão. O tabernáculo estava em Gibeon, como vimos, mas não existia um local de adoração central do reino. Aquilo não deixava de ser. Tínhamos a Arca da Aliança na cidade de David, tínhamos o tabernáculo sem arca em Gibeão, mas não havia um local central de adoração do reino. E David lembra-se, não, eu tenho que tratar disto, eu quero construir um templo para Deus. E Deus, como vimos no último estudo, não, David, tu não vais mexer nisto porque tu tens as mãos manchadas de sangue. És um tipo violento. Eu vou dar isto, a tarefa ao teu filho. Mas foi David que preparou tudo. Desenhou, preparou, fez, aquilo, só não pôs a mão na massa, mas praticamente pensou em tudo, como também já vimos. E foi o seu filho que concretizou, carregou no botão. E chamou o tempo de Salomão. É muito injusto. Eu acho injusto. Quer dizer, o Salomão carrega no botão para fazer o que David preparou. E o templo é de Salomão, não é de David. Mas pronto, isto é uma tristeza que eu tenho. Eu acho que devia ser o templo de David. Está errado. Mas isto é apenas um parênteses. Devia-se chamar Templo de David. Desculpem lá, porque quem teve o desejo foi o David, quem preparou tudo foi o David, o outro carrega no botão Templo de Salomão. Não acho bem. Mas é apenas um à parte. Estou a brincar, obviamente. Então, no capítulo 2, 3 e 4, nós vemos Salomão construir o templo e a preparar tudo. E no capítulo 2, vemos que ele vai contacta um velho amigo do David, que é o rei de Tiro do atual Líbano, um senhor chamado Irão, e pede-lhe cedros com fartura, porque sabem que a bandeira do Líbano tem o quê no meio? Um cedro. Porquê? Porque aquela era uma terra que tinha muitos cedros. Ainda hoje tem alguns, menos. Mas cedros e cedros à séria. E aquela árvore, ainda há pouco tempo, vi um programa qualquer, que juntamente ao lado da mesquita de Al-Aqsa, existe outro espaço para fins religiosos muçulmanos, e que em escavações feitas há muito tempo, tinham fotografias que encontraram vigas ainda de cedros que calculam ainda faziam parte do templo
Veja o tempo que aquilo durou debaixo de terra. Mas vigas a sério. E David sabia e tinha preparado tudo isso. E, portanto, o Salomão concretiza, vai ter com o rei Irão e pede-lhe tudo isso. Uma aplicação. Os primeiros 10 capítulos de segundo livro de Crónicas falam-nos de apenas uma coisa. Templo. Templo, 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 templo. Quantos capítulos é que Deus dedica a falar sobre a criação? 2. Certo? Quantos capítulos é que Deus fala sobre o templo? Aqui só no segundo das Crónicas, 10. Só um pequeno exemplo. Eu acho que Deus se preocupa claramente muito mais que nós entendamos mais o que é adorar a Deus do que em conhecer o processo criativo de como tudo começou. E quem vos fala é alguém que gosta de estudar esse processo criativo. Mas aquela questão, os dinossauros existiram quando? Antes ou depois? Então, mas se eram carnívoros, como é que comiam vegetais? Epá, esqueçam isso. Isso não é tão importante assim. Tudo bem, tem a sua importância, é curioso, faz bem. Mas o mais importante é perceber o processo de adoração. 10 capítulos para falar sobre adoração, 2 capítulos para falar sobre criação. É uma à parte. A verdadeira adoração é feita, e toda a gente sabe disso, fora destas paredes. Estar aqui dentro a adorar é fácil. Mas a adoração verdadeira é feita com as nossas escolhas lá fora. É feita com as nossas decisões lá fora. É feita com os nossos pensamentos lá fora. Aí é que adoramos. Não é aqui. Aqui é muito fácil. Este segundo livro das Crónicas tem uma palavra em excesso. Sabe qual é a palavra? Casa. Mas não é casa do Salomão, nem é casa de nenhum daqueles homens. Templo. 150 vezes a palavra casa aparece. Sempre associada a templo. 150 vezes. E, portanto, o templo é o foco deste livro e a adoração deve ser o foco das nossas vidas. Isto é uma interpretação indireta do segundo livro das Crónicas. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Começou Salomão a edificar a casa... São 36 capítulos. Isto vai ter que ser um voo... Não é rápido, ultrassónico. Eu começo sempre muito devagar. Sabem que os aviões, quando levantam voo, aquilo no princípio quer muito combustível, mas nunca arrança muito. Quando chega a velocidade de cruzeiro é que acelera. Quando chegamos ao capítulo 12, 13, eu já estou logo no 20. Tenham calma. Não desesperem. Eu estou no 3, mas eu chego lá. Faltam mais uns 33. Salomão pega nas dimensões... capítulo 3, versículo 1 e 2. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a David, seu pai, no lugar em que David tinha preparado na era de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. O que é que Salomão faz? Com as indicações que o seu pai tinha dado, pega nas medidas do tabernáculo e multiplica por 2. Se o tabernáculo tinha 14 metros de profundidade, o templo fica com 28. Se o tabernáculo tinha 4 metros de largura, o templo tem 8. E o templo tem a altura, fica com a altura de 14 metros. Foi mais ou menos isto. Lembra-se que no tabernáculo havia uma bacia onde os sacerdotes lavavam os batismos e se purificavam antes de fazer depois e antes de fazer os sacrifícios, ok? Há algo assim também no templo de Salomão, só que não se chama bacia. Sabem o que é que se chama? Mar. Um mar dentro do templo. Quero-vos falar sobre o mar que está dentro do templo. Está no capítulo 4. Não vamos ler, mas está no capítulo 4. Fala-nos logo do mar. Eu não estou a brincar. Versículo 2. E fez também o mar de fundição. Ok? E as medidas deste mar eram imponentes, ok? Em metros, porque esqueçam que os côvados, vocês ficam sem perceber, assim como eu tive que fazer as conversões. Em metros, aquele mar tinha 2 metros de altura, uma piscina dentro do templo, 2 metros de altura, 4 metros de diâmetro, num círculo, com 4 metros de diâmetro, e se estivéssemos a fazer a circunferência, dava 13 metros a andar à volta. 13 metros. Aquilo era um mar. A aplicação que queria-vos deixar é a seguinte. Nós vemos, em Apocalipse, também que vai existir um mar. Mas é um mar de vidro, no qual todos os crentes, os remidos, estarão em cima desse mar. Mas esse mar será sólido, já não será instável. Uma pequena aplicação. Aqui, no templo, o mar é um mar de água porque é preciso ainda haver lavagem. Porque a questão da salvação não está resolvida. Mas em Apocalipse nós vemos que a purificação está toda feita. Então os remidos estão em cima desse mar, mas o mar já não é de água, é de vidro, é sólido. Graças ao que o Senhor Jesus Cristo fez. Vemos 2 mares. Aqui um mar, em Apocalipse outro mar. Mas mares completamente diferentes, com estruturas líquida e sólida completamente diferentes, e a diferença é Jesus pelo meio. Ok? Eu acho isto um paralelo interessante. Continuando. No capítulo 5, versículos 1 e 2,
nós vemos que é levada a arca da aliança da cidade de David para o templo e acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas consagradas de David, seu pai, a prata e o ouro e todos os vasos e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. E vemos a seguir que a arca é levada do santuário para o templo. Foram necessários 7 anos e meio, já vou chegar à nuvem, mas pode ser, já, ainda bem que colocaste. Foram necessários 7 anos e meio para construir o templo, ok? E o mesmo foi consagrado com uma grande festa, com muitos sacrifícios, e vemos isso no capítulo 5 e no versículo 13, ok? Uma grande festa, muitos sacrifícios. E vemos aqui, versículo 13, vamos ler. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E levantando eles as vozes com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Uma nuvem. Que nuvem é essa? Os judeus, ok, chamam esta nuvem de Shekinah. Eu não conheço hebraico, não sei como é que se pronuncia, é Shekinah, que é a glória de Deus, a presença de Deus. Esta mesma nuvem esteve presente no tabernáculo também. Glória de Deus. Ok? E é um sinal que Deus aprovava aquele local como o local onde a sua presença se iria manifestar. E isso foi verificado quando o tabernáculo ficou concluído e verificou-se quando o templo estava a ser preparado também. Ok? É um sinal, é um selo da presença de Deus. No capítulo 6, neste contexto de celebração do templo, e de preparação e de conclusão do templo, nós vemos um capítulo fantástico, que é a oração de Salomão. Eu não tenho tempo para analisar o capítulo 6 da oração de Salomão, mas quando tiverem tempo em casa, leiam, porque é uma oração espetacular, porque nesta oração nós temos de tudo. Nós temos adoração, nós temos temor, nós temos gratidão e no final temos petição. Nós temos os condimentos necessários a uma oração. Salomão aqui ensina-nos a orar, no capítulo 6 do segundo livro das Crónicas. E acabando Salomão de orar, capítulo 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, estou mesmo a ler o versículo, não apenas disse, desceu fogo do céu. Sabem, uma aplicação. Deus nunca fica indiferente às nossas orações sinceras. O que nós gostávamos é que de vez em quando surgisse fogo do céu. Não é? Já está, ora, Deus, eu orei tão bem, eu achei que fiz tudo bem. Mas não há fogo do céu. Muitas vezes Deus não se revela com fogo do céu. Mas quero-vos garantir que Deus responde sempre a uma oração sincera. Pode não ser da forma como nós queremos e no timing que nós queremos. Mas Deus responde sempre. Por vezes Deus não responde com o fogo do céu. Mas Deus responde sempre. Não no nosso timing, não na nossa forma, mas Deus responde sempre. Ok? Capítulo 9, não vamos ler, mas temos a visita da rainha de Sabá a Salomão e após a sua visita, ela conclui, e eu apenas leio o versículo 6, eu não queria nas suas palavras daquilo que eu via, até que vi e os meus olhos o viram. Lá está, viram o quê? Que havia pedra, que havia ouro e prata como pedras. E não só, que o Salomão era mais inteligente e sábio do que aquilo que ela tinha ouvido. E os meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria e superpujaste a fama que eu ouvi. Ela nem falou na questão do ouro. Ela falou que, eu fiquei... Nada me falava, nem chegou a metade da grandeza da tua sabedoria. Ela não estava a evocar necessariamente a grandeza financeira, mas a grandeza de sabedoria de Salomão. Que é outro ponto. Salomão sobrepujou em muitos, a todos, em riqueza, porque Deus lhe deu, mas também em sabedoria. E vemos aqui um exemplo disso refletido na opinião da rainha de Sabá. Dito isto, vamos começar a declinar. Vou fazer o voo em pique, está bem? Não vamos bater no chão, mas vamos fazer uma razia na terra antes de levantar outra vez o voo. Divisão do reino. O que é que se passou no capítulo 10, 11 e 12? Aquilo que vocês já sabem. Têm a obrigação de saber. Felizmente não há aqui provas nem testes, porque senão tinham que explicar isto já. Porque eu expliquei já porque é que o reino foi dividido. E vocês deveriam saber isso tudo, mas eu não vos vou pedir para que falem. Então eu vou repetir outra vez. E o que se passou foi o seguinte. Salomão morre, Roboão chega ao poder. Roboão chega ao poder... E o Salomão, já não fala muito nisso, mas Salomão carregou muito com sacrifícios de todo o povo. Não só em impostos, mas estão em bastantes sacrifícios a todo o nível. E quando o Roboão chega ao poder, o povo faz uma delegação para ir ter com ele. Diz assim, olha, eu com o Salomão não conseguia resolver isto, mas eu tenho esperança que tu consigas ter algum tipo de inteligência.
E ser sensível às necessidades do povo. O povo está cansado de sofrer, de ser massacrado pelo Salomão e agora espero que tu ajas de forma diferente. Nós precisamos de um pouco de alívio. O Roboão vai se informar com os mais velhos, aqueles que informavam o seu pai, e os mais velhos dizem: epá, o povo tem razão, tu devias aliviar a carga do povo. Mas o Roboão quis consultar também os amigos dele, aqueles que brincavam com ele e cresceram com ele. Olha lá, eles estão a dizer que eu devo facilitar a vida, os mais velhos, que eram aqueles conselhos do meu pai, também acho que eu devia facilitar-lhes a vida. O que é que vocês acham? Epá, eles estão mal habituados, carrega neles. Eles têm espaço, carrega neles. Se o teu pai foi mau, foi duro, tu ainda podes ser pior. Tu ainda podes sacar mais deles. Ele fez isso. Chegou ao pé deles e disse assim, olha, meu pai, ele até utiliza uma expressão do dedo mindinho e do dedo... Disse assim, olha, se o pai foi mau, ainda vou ser pior. Se o pai foi duro, ainda vou ser pior. Se vocês acham que sofreram muito com o meu pai, ainda vão sofrer mais comigo. Ah, é? Jeroboão mobilizou 10 das 12 tribos para se rebelarem contra Roboão. E então houve uma separação. 10 tribos do norte formaram Israel. Porquê Israel? Porque a maior parte do povo de Israel era aquelas 10. Então assumiram o nome da nação. Certo? E 2 do sul, Judá e Benjamim, assumiram o reino de Judá. Judá, porquê que foi o nome de Judá? Porque o tribo maior que estava lá no sul era a de Judá, não era a de Benjamim, que era pequenina. Então pensavam ser dois reinos, o reino de Judá a sul e o reino de Israel a norte. Uma pequena aplicação. O Roboão achava que podia obrigar o povo a ser leal quando não assumia as funções como rei. E vemos aqui uma grande lição. É um erro assumir que podemos obrigar alguém a ser leal, porque a lealdade nunca deriva da obrigação. Ok? E Josh McDonnell disse isto um dia. Regras sem relacionamento igual a rebelião. Regras sem relacionamento é igual a rebelião. E isto é válido para famílias como para nações. Pensem nisto. Isto é forte, hein? Regras menos relacionamento igual rebelião. Temos aqui matemática. Capítulo 12, versículo 1 e 2. E sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Olha, sabe uma coisa? Nós somos todos Roboão. O Roboão, quando a coisa estava-lhe a correr bem, fortaleceu-se, e quando se fortaleceu, deixou Deus. Não somos todos Roboão de vez em quando? Nós, quando estamos lá em baixo, ei Deus, ajuda-me! Deus dá-nos aquilo que a gente quer, deixamos Deus. Esquecemos de Deus. E todos nós somos Roboão em potência. Todos nós. Ok? Ele teve 3 anos bons, em que Deus o ajudou. Ao 4º ano rebelou-se e ao 5º ano apanhou. Porque Deus mandou lá vir o Shishak, o rei do Egito, para lhe fazer uma ameaça de guerra. E só não houve. O que aconteceu mais tarde com Nabucodonosor, porque aconteceu uma coisa que já vamos ver qual foi. 3 anos a receber, a portar-se bem, ao 4º rebelou-se, ao 5º Deus fez contas com ele. Vemos isso no capítulo 12, versículos 5 e 6, que diz assim: Semaías, o profeta, foi ter com ele, com Roboão, e com os príncipes de Judá, que se juntaram em Jerusalém por causa de Sisac. Ou seja, estavam todos com medo do rei do Egito, que tinha aparecido. E disse-lhe: assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim pelo que eu também vos deixei na mão de Sisac. Ou seja, porque vocês me abandonaram, eu também vos abandonei. Comigo não brincam. Volta mesmo a pensar, Deus não está, parece que não o ouvimos, parece que não o vemos, parece que Ele não está cá. Nunca se esqueçam, micros e câmaras estão sempre ligadas. O micro de Deus e a câmara de Deus está sempre ligado. E mais tarde ou mais cedo, Ele aparece e ajusta contas. E apareceu. Versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Porque se humilharam, Deus deu-lhes uma hipótese. Deus deu-lhes uma hipótese. E nós vemos no versículo 7 o seguinte: vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, o profeta, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem. Por outras palavras, esta tradução está um bocado complexa. Eu vou-lhes dar um tempo de descanso até apanhar o castigo mais à frente. Vou-lhes dar um tempo de descanso para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém por mão de Sisac. Vai-se revelar o furor, mas pela mão de Nabucodonosor. O que Deus está aqui a dizer é: eles vão apanhar, mas eu vou-lhes dar 1 hora para descansarem. Mas a palmada vai vir. Mas não vai vir pelo Sisac, vai vir pelo Nabucodonosor. Estão a ver o que está aqui a dizer? O que eles estão a fazer, eles vão colher o que semearam.
Porque eu não posso tolerar isto. Mas não vai ser já. O Sisac vai ter que esperar. O Sisac vai voltar para o Egito e não vai levar o que quer. Mas o Nabucodonosor vai ser o agente que eu vou utilizar para pô-los no sítio. Estão a ver o que está aqui a dizer? Mas eu quero-vos dizer que há aqui um segredo, que evitou destruição na altura. E o segredo é humildade. Eu agora quero fazer uma aplicação prática sobre este tema. O Miqueias, que o Carlos começou, eu vou continuar. Vou citar Miqueias 6:8, e que diz assim: o que é que o Senhor pede de ti? O que é que Deus pede de mim? O que é que Deus pede de vós? Que pratiques a justiça, 1. Que ames a benignidade, 2. E que andes humildemente para com o teu Deus. Não é muito difícil. Um dos 3 critérios que Deus pede dos homens é que sejamos humildes. Ok? A Bíblia diz, e tem a obrigação de conhecer este versículo, que Deus resiste aos orgulhosos, mas que dá graça aos humildes. E quero-vos dizer, e vamos falar da aritmética agora, mas é simples, não é? A humildade pode ser não fiques com essa cara, Nando, que isto é simples. A humildade pode ser vista como se fosse álgebra, ok? É o produto da relação entre a minha percepção de Deus e a percepção de mim próprio. Eu vou explicar. É o produto da relação entre a percepção que eu tenho de Deus e a percepção que eu tenho de mim próprio. Quanto maior a percepção que tenho quanto maior a percepção que tenho de mim próprio, menor a percepção que vou ter de Deus. E quanto maior a percepção que eu vou ter de Deus, menor a percepção que vou ter de mim próprio. E quanto maior a percepção que eu tenho de Deus e menor aquela que eu tenho de mim próprio, mais humilde vou ser. Mas quanto menor a percepção que eu tiver de Deus e maior a percepção que eu tiver de mim próprio, mais orgulhoso vou ser. Estão baralhados? Eu vou repetir outra vez. Quanto maior a percepção que eu tiver de Deus e menor a que eu tiver de mim próprio, mais humilde vou ser. Quanto maior aquela que eu tiver de mim próprio e menor aquela que eu tiver de Deus, mais orgulhoso vou ser. Mas isto não é teorias. Eu vou-vos dar exemplos. Da Bíblia. Oh, David, onde é que foste buscar essa? Não, eu estou a pegar um versículo. Vou-vos dar o versículo. Quando o Senhor Jesus fez o milagre da multiplicação dos peixes, só dos peixes. O dos pães é outra história. Porque houve uma multiplicação dos peixes. Lembram-se quando o Pedro não tinha pescado nada e diz, vai para o mar alto, faz-te ao mar alto. E houve multiplicação de peixes. Não foi de pães. Foi só de peixe. E o barco ia ao fundo. Lucas 5:8. Eu leio. Pedro, depois de ver quem era Jesus, percepção de Jesus de quem Deus era, prostrou-se aos seus pés, dizendo, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Humildade. Estão a ver? Quando vejo quem Deus é, eu vejo quem eu sou. E eu não sou nada. Então fico humilde. A humildade não é uma coisa que se compra em pacotes. É uma coisa que se ganha quando se percebe quem Deus é. Quando se percebe quem Deus é, somos humildes. Por isso é que quando eu vejo certos pregadores e certa gente na igreja muito orgulhosos, eu tiro-lhes logo a pinta. Não conhecem Deus. Porque é impossível alguém que está no meio cristão, que seja orgulhoso, é impossível que essa pessoa conheça Deus, porque o orgulho é um produto de uma relação de quem não conhece Deus. Porque alguém que conhece Deus não pode ser orgulhoso. Ok? Isto aqui é como 2 mais 2 serem 4. Isaías, quando teve a visão do trono de Deus, em Isaías 6:1, em que viu aquele trono, aquela coisa espetacular, sabe o que ele disse a seguir? Viu quem Deus era e a seguir, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Humildade. Estão a ver? Viu quem Deus era, a percepção de Deus era grande, a percepção dele ficou pequenina. Humildade. E foi isso. Alex, podes pôr o quadro de Alex Haley. Ele é o autor de um livro muito conhecido chamado Roots, ou Raízes, que deu origem a um filme também muito conhecido, mas que eu não sei qual é. Que eu nunca vi. Dizem que é conhecido, mas eu nunca vi. Tenho que me informar. O Roots, que é o Raízes. E este Alex Haley tem um quadro no seu escritório que um dia alguém, que é seu amigo, descobriu e achou piada. O quadro é de uma tartaruga em cima do muro. Uma tartaruga em cima do muro. Do muro, tartaruga, aqui o muro, tartaruga em cima do muro. Ali no cima do muro. E uma frase por baixo que diz assim, se vires uma tartaruga em cima do muro, é porque alguém a ajudou. Óbvio, não é? Porque alguém a ajudou. Mas a pergunta que essa pessoa fazia ao Alex é, porquê é que tens este quadro com a tartaruga em cima do muro a dizer, se vires uma tartaruga em cima do muro é porque alguém a ajudou? E ele assim, tipo famoso, é para eu nunca me esquecer que se eu estou onde estou é porque tive ajuda. Isto é humildade em prática. Já estás a dizer, não, fui eu consegui. Não, Deus deu-me capacidades, eu usei.
Amigos, irmãos, a gente está em cima do muro, e quando chegamos, muitas vezes não estamos em cima do muro, mas quando estiver em cima do muro, lembra-se da tartaruga. Alguém nos ajudou a ficar lá em cima, porque a tartaruga não sobe. A tartaruga não é aqueles, enfim, aqueles instrumentos que sobem na vertical, na horizontal, é assim despassarada, é assim como nós. Se ela está em cima do muro que alguém a colocou. Divisão do reino, estamos falados. Vamos para a terceira secção. Declínio de Judá. Eu aqui tenho que acelerar, e vou acelerar, porque esta parte é mais curta. Nós vemos aqui 19 reis, depois de Roboão, até chegarmos a Zedequias. A maior parte foram reis maus, ok? E os poucos bons não conseguiram contornar a tendência. Vocês estão a ver aquela seta que no início mostrei? A seta é elucidativa, ou seja, reis maus, um bom. Pontinho para cima. E depois, muitos maus e um bom. Ou seja, aquilo que os bons fizeram não conseguia contornar e suplantar o mal que os outros tinham feito. Por isso é que a tendência estava para cair. Estão a ver que ela vai assim, só um bocadinho, e depois outros para baixo. Porque os reis foram tão maus, que aquilo que os poucos bons reis, que eram bons, fizeram, não conseguiram inverter a tendência de queda. Isto é importante perceber. Por exemplo, temos o rei Asa no capítulo 14, não vamos ver, que fez muito, mas não fez o suficiente. Ele reformou a nação, mas não a transformou. E o que era necessário era transformação, não basta reforma. Mas eu não tenho tempo para abordar isso era outro tema, eu não vou falar sobre isso. E chegamos ao meu rei favorito, que é o rei Josafá. A par de David, gosto de um outro rei, mas o rei Josafá está lá em cima. Que está entre o capítulo 17 e 21, ok? Sabiam que ele... Vocês cá não sabem do que eu vos vou dizer. Se sabem, eu ficarei muito feliz. Sabiam que ele enviou para todo o povo príncipes e muita gente para fazer estudos bíblicos no meio da nação toda? Pois, que ele enviou muita gente para ensinar a lei. Fazer estudos bíblicos. O rei Josafá, vocês têm que perceber como é que é a lei. Têm que aprender a lei. Então enviou malta, vocês que percebem da lei, vão lá, ali, toca a fazer estudos bíblicos, que é o pessoal ficar a saber como é que funciona a lei. O rei preocupou-se não só a ele próprio conhecer a lei, mas que todo o povo conhecesse a lei. E mandou a gente a ensinar a lei a todo o povo. Ok? E o segredo de Josafá está, capítulo 17, versículo 3 e 4. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de David, seu pai, e não buscou aos Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O segredo de Josafá foi este, que estava perto de Deus. É o segredo. Mas Josafá não foi perfeito. Ele fez 3 grandes erros. Casou com uma mulher ímpia, aliou-se com um rei ímpio e travou uma guerra que não era a dele. Casou-se com uma mulher ímpia, aliou-se a um rei ímpio e travou uma guerra que não era a dele. E isto foi importante para quê? Para chegarmos ao capítulo 20 e vemos um Josafá batido, experiente, que tinha já metido o pé na poça, mas tinha aprendido muito, para chegar ao capítulo 20 e dar-nos uma grande lição. E chegámos ao capítulo que eu mais gosto. É neste contexto. Mas Josafá só faz o que faz no capítulo 20 porque fez as asneiras que fez antes. Isso fez com que ele... Atenção, não é por uma pessoa fazer as asneiras que faz bem a seguir. Ele aprendeu com as asneiras que fez. E melhorou. E deu a volta por cima. Ok? E chegamos ao capítulo 20, que mereceria só um estudo, o capítulo 20 todo, e vemos aqui Moabe e Amon, 2 povos da atual Jordânia, a decidirem invadir Israel. Ok? Como é que Josafá lidou com isso? Sabem, há um livro muito conhecido que é A Arte da Guerra segundo Sun Tzu, para aqueles que se dedicam e gostam de estratégia militar. Este capítulo 20 pode ser... Eu não sei escrever, a pontuação é uma desgraça, mas eu se escrevesse, fazia um livro sobre a arte da guerra segundo Josafá. Porque o Josafá ensina-nos como é que se deve batalhar, no capítulo 20 do segundo livro das Crónicas. Mas não estou a brincar, estou a falar a sério, e vou-vos dar exemplos. No capítulo 20 do segundo livro das Crónicas, se tivesse um título, era A Arte da Guerra segundo Josafá. Não é cá segundo Sun Tzu, é segundo Josafá. E eu explico-vos. Primeiro, podes pôr, quando estivermos numa batalha, façamos como ele. 23. Ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Orar. Ter medo faz parte. O que é natural é ficar só por aí. O que é cristão é a seguir orar. Porque o ter medo faz parte, aquilo vem mais depressa que nós. Nós não contornamos o medo.
Olha, medo, agora carrega. Não, o medo aparece sem nós querermos. O medo é normal, é a primeira coisa que acontece. O que não é normal e o que é espiritual é depois do medo orarmos. E ele depois do medo orou. Ele temeu, mas orou a seguir. Orar. Quando estiveres em batalha, ora. 2. Versículo 3 e 4. Pôs-se a buscar o Senhor. Ok? E no versículo 4, pôs todo o Judá a buscar o Senhor. Ele não só se preocupou ele a buscar, mas pôs todo o povo a buscar a Deus. Aproximou-se de Deus, buscou a Deus. Mais uma vez vemos Josafá a pensar no bem do povo. Preocupou-se que o povo conhecesse a lei, preocupou-se que o povo buscasse a Deus. É um homem que não pensa só em si. Isto é fantástico. Eu gosto de Josafá. 3. Versículo 12. Ele humilhou-se. Vamos ler. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Não somos nós, volta e meia. Eu não tenho forças para isto, nem percebo nada disto, nem sei o que é de fazer. Nunca disseram isso? Não olhem para mim como se eu fosse o único que tivesse de ter dito, não é? Há alturas em que, gente, eu não sei o que é de fazer, eu não percebo nada disto e não tenho forças para fazer nada. Olha, o Josafá está igual. O Josafá era um tipo como nós. Ele perante aquilo, olha, eu não sei o que é de fazer, eu não tenho forças, eu não faço ideia, eu não sei o que é de fazer. Nem sei o que é de fazer, nem tenho forças para fazer nada. O Josafá estava assim. Isto é reconhecimento de humildade. Ok? Ele reconhece a sua fraqueza e reconhece a sua incapacidade. Isto é batalhar. Batalhar não é só pegar na espada. Já vamos ver como é que ele batalhou. Mas isto faz parte do processo de batalha. Orar, buscar a Deus, humildade, humilhar-te. Mais. A seguir, no versículo 12, nós lemos, eu não acabei, como é que termina? Eu não sei o que é de fazer, eu estou muito fraco, porém os meus olhos estão postos em ti. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele foca-se em Deus. Ele assim, eu não vou focar no exército, eu não vou focar na minha fraqueza, eu não vou focar nas minhas dúvidas, eu vou-me focar naquilo que não muda, que é Deus. Foco em Deus. Ok? São 7, hein? Fica sempre bem 7 números. Mais 3. O quinto. Versículo 20. Versículo 20. Antes disso, versículo 15, Deus responde. Deus responde. E vemos assim: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Perante isto, Deus intervém, diz assim: assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que soem pela lareira de Ziz e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saís ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ok? Que é fantástico. O que é que Josafá faz? Estes versículos têm pano para mangas. Eu nem vou por aí. Versículo 20. Ele faz o seguinte: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele se pôs em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. O que é que ele disse? Vocês ouviram o que é que Deus disse? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Agarrem-se ao que Deus prometeu. Agarrem-se às promessas de Deus. Então, o quinto passo para enfrentar as batalhas é agarrarmos ao que Deus nos promete. Agarrarmos às promessas de Deus. Não achemos que Deus vai vacilar. Deus não vacila. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Assim, ei. Não olhem para o povo. Deus acabou de falar. Acordem. Acreditem no que Ele acabou de dizer. É o que está a dizer ao povo. E é isso que Ele diz a todos nós quando estivermos no meio da batalha. Agarrem-se às promessas de Deus. 6. Esta é para aqueles que acham que fazem tudo sozinhos. E aconselhou-se com o povo. Isto é um rei. Vai ter com o povo e aconselha-se. Quando estivermos em batalha, procuremos ajuda. O rei Josafá aconselhou-se com o povo. Vai ter com o povo, olha, o que é que vocês acham que eu devo fazer? Isto está a começar a ficar claro, mas tem aqui uma dúvida ali e ali. E se alguém disse uma boa ideia, faz isto. Boa, é isso mesmo. Aconselhou-se com o povo. Finalmente, quero-me dedicar agora na 7ª. Adora. Versículo 21 e 22. Quando chegou à parte do vamos ver, e chegaram-se à frente de batalha, ele mandou a infantaria, mandou os tipos das fundas que tinham uma arma de precisão. Vocês aprenderam isso, não é? Aquilo acerta mesmo, não tem que acertar. Sei quem é que ele mandou? Os cantores. Quando chegou à frente da batalha, ele não mandou nem a artilharia, nem a infantaria, muito menos a aviação. Ok? Ele mandou os cantores.
Os cantores. Versículo 21. E concedeu-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo adiante dos armados. Os cantores foram à frente do exército. À frente do exército, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com o júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon. Ou seja, quando eles estavam a cantar, os outros ficavam todos presos. É como se a música tivesse algumas setas especiais e eles ficavam todos emaranhados no meio da música. O que eu vos quero dizer é, isto é muito importante, quando nós somos capazes de adorar a Deus no meio da batalha, ainda antes de ter a vitória, é como se a vitória fosse aberta mais cedo. Estás agora a divagar. Querem exemplos? Paulo e Silas, na prisão. À meia-noite, o que é que eles fizeram? Cantavam. O que aconteceu a seguir? As prisões abriram-se. Foi ou não foi? Paulo e Silas, meia-noite, cantavam. Malucos, estão a cantar, olha para aqueles. Não tem hipótese, agarrados a um tronco de madeira a cantar à meia-noite em vez de dormirem. Olha os amonitas, olha para aquilo, em vez de chegarem com cantores. É ridículo, não é? As prisões abriram-se. Querem outro exemplo? Eu tenho mais dois. Por exemplo, quando Jesus chegou ao pé de Lázaro, Lázaro estava metido dentro daquele buraco, e antes de dizer Lázaro, levanta-te, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço. Isto é adoração. Antes de salvar, eu te agradeço. Porque agradecimento é uma forma de adoração. Ok? E outro exemplo. Multiplicação dos pães e dos peixes. Agora também tem... Aliás, multiplicação dos peixes e dos pães. Não é só peixe. Nesta multiplicação, Jesus disse, sentem-se todos. Comida, zero. Nem viam. Vamos agradecer. E a seguir a comida apareceu. Isto é adoração antes da vitória. Porquê é que é tão difícil? Porque não é natural. Mas muitas vezes a vitória demora mais tempo porque nós somos burros e teimosos e não queremos adorar. Se a gente começar a adorar enquanto ela não chegar, se calhar ela vem mais depressa. Aprendamos com estes exemplos. Aprendamos com Josafá. E esta é a arte da guerra segundo Josafá. E vocês nunca mais vão se esquecer dele, tenho a certeza. Eu tenho que me despachar. Bem, no capítulo... eu agora vou fazer aqui uma rápida... Vários reis. Temos o rei Azarias, que foi um mau rei, que foi movido por Atalaia, sua mãe, quis matar a linha real de David. Depois temos no capítulo 23 e 24, Joás, que foi aquele pequenino que com 7 anitos começou a reinar, que foi alvo de uma tentativa de extinção por parte da Atalaia, da mãe de Azarias, mas que Deus não permitiu que ele morresse e continuou a reinar. Depois temos o Amazias 25, que nem vou perder muito tempo com o Amazias, porque não é um rei que merece muito, perder muito tempo. Depois temos o Uzias no capítulo 26, que foi um grandíssimo rei, e começou a reinar, era adolescente, reinou 52 anos. Capítulo 27 e 28, isto é que é o voa, isto é a velocidade do som quase. 27 e 28 temos o Jotão mais o Acás, sim. 29 temos o Ezequias. O Ezequias restaurou o templo, restaurou a adoração, destruiu ídolos, destruiu altos. E temos a famosa história do Senaqueribe que queria invadir Jerusalém. E Ezequias diz isto, quando ele quis invadir Jerusalém. 32:7. Ó povo, esforçai-vos tendo bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão. Faz lembrar Josafá. Não tenham medo, que está com ele, porque há um maior connosco do que com ele. Eu quero destacar isto. Nós achamos sempre que quem está contra nós é maior que nós. E há pessoas que têm medo do diabo e dos demónios e não sei o quê. Eu não vou perder muito tempo com isso, porque eu não gosto de falar muito dessas coisas. Mas eu não tenho muito hábito. Talvez devesse falar mais, mas não tenho muito hábito. Mas quero só dizer, a título de curiosidade, que Satanás tem 1/3 dos anjos. Logo, matematicamente, Deus tem os 2/3. Estamos com medo de quem? Maior é o que está connosco do que está contra nós. E depois temos que Satanás é forte, mas Deus é o mais valente. Temos medo de quem? Os números estão connosco. E portanto não temos que ter medo de ninguém. Nós temos é que fazer a nossa parte, que é ser fiéis. Porque se formos obedientes, se formos fiéis, Deus faz o resto. Ok? Mas há muito aquela ideia das forças do inimigo, das trevas e não sei o quê. A gente tem que se focar em fazer a nossa parte. Se fizermos a nossa parte, não temos que estar preocupados com as forças de nada. Temos é que fazer a nossa parte. Depois temos o Manassés, que foi o pior rei de sempre, mas converte-se no fim. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas leiam o capítulo 33, de versículos 9 a 12, podem se informar.
Temos o Josias, que foi um grande rei, começou a reinar aos 8 anos, não chegou a bater o Joás, esteve lá perto, reinou 31 anos, ele aos 26 anos repara o templo e ao fazê-lo descobre um pergaminho. E ao descobrir esse pergaminho, ele descobre a lei. Porque a lei era algo que na altura não sabia onde é que estava lá no meio do templo e descobriu. Ele pede para lhe lerem a lei. Quando ele lê, ele ouve a lei, ele rasga a sua veste porque percebe que estava em pecado e o povo estava em pecado. E ele coloca o povo todo a ouvir a lei, todo em pé. Nós queixamos que os cultos do Voo sobre a Bíblia são longos, não é? Agora imaginem estar a ouvir o Pentateuco todos em pé, até aquilo acabar. Crianças e tudo. O povo se humilha e faz um novo pacto com Deus e celebra de novo a Páscoa. Esta celebração da Páscoa foi uma Páscoa em grande, porque foram sacrificados 41 mil animais. Ok? E está no capítulo 35, versículo 18. Chegamos ao 36 e chegamos ao fim. E neste fim, podes pôr a seguir, temos aqui quero-vos explicar, a destruição foi feita em 3 fases. Chegámos à parte do cativeiro, do exílio, propriamente dito, mas não foi imediato. No ano 605 a.C., o Nabucodonosor veio e levou parte do povo, levou os melhores, ok? Entre os quais Daniel. Daniel saiu de Jerusalém neste ano, ok? Com outros. No ano 597 a.C., Nabucodonosor faz uma segunda incursão, destrói mais algumas coisas e leva mais alguns. E finalmente, no ano de 586 a.C., que é desta imagem, figurativamente, Nabucodonosor vem e arrasa tudo. Porquê é que queimou tanto o templo? Porque havia pormenores de ouro incorporados nas pedras, segundo os historiadores, que para serem extraídos tinha que ser totalmente queimado para que o ouro pudesse verter. Por isso é que aquilo ficou completamente em cinzas. Aquilo mesmo há quem diga que mesmo tiveram dificuldade em perceber onde é que o templo esteve, face ao arraso que aquilo levou. E isso foi feito em 586 a.C. 70 anos depois, volta a Esdras. 70 anos depois disto, vão para a Babilónia, ok? 70 anos depois, volta a Esdras. Isso é o próximo livro, ok? Que é a continuação da história, ok? Vamos terminar, versículo 22 do capítulo 36. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz o Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós todo o seu povo. Seja o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Curioso, um livro que está num contexto que termina tão mal, termina com um versículo tão bom. Termina com a esperança. O templo é arrasado, mas ele diz, e Deus termina este livro dizendo assim: calma, o Ciro, o agente que eu enviei, vai permitir que seja tudo reconstruído. Então o templo, este livro não acaba com um templo destruído. Acaba com um templo destruído, mas com uma promessa de um novo templo. Isto é para nós percebermos, e isto é bom, isto é um exemplo de como, apesar de estar tudo em cacos, devemos agarrar em Deus, porque há sempre uma esperança ao fundo do túnel. Deus não quis que o último livro, lá dos judeus, terminasse mal. Terminou mal, tudo bem, mas há um rei Ciro, e há um édito futuro, e há uma esperança, e há uma promessa de que o templo vai ser erguido. Ou seja, o livro começa com planos para o novo templo, construção do novo templo, destruição do templo, e termina mesmo, não é com a destruição, termina com a promessa de que o templo vai ser outra vez reerguido. Que o Senhor nos abençoe.